Bom dia, meus queridos. Quarta-feira vamos dando continuidade à série do Pentateuco. Já estamos no último livro do Deuteronômio. Meu nome é Maria Alice. Espero todos vocês no meu canal do YouTube, que é Alice Bíscaro. Dê o seu like, curta, compartilhe, adquira a sua apostila, porque essa matéria é muito extensa, então a apostila vai lhe ajudar, né? Às vezes esquece, tenho alguma coisa que eu quero lembrar, assim você tem o texto, né? Isso é muito importante, até para as pessoas que trabalham dentro das pastorais. A nossa vida dentro da comunidade da igreja, né, devido à pandemia, está um pouco afastada. Mas nós vamos começar, né? Graças a Deus, temos a vacina, então a nossa vida será ativa e nós precisamos trabalhar dobrado. Então é importante o conhecimento, é importante a apostila, não esqueçam disso. Vamos falando, nós terminamos a aula passada, terminamos o capítulo 9. Então, essa aula nós vamos começar a falar no capítulo 10 do livro de Deuteronômio, da Arca da Aliança. Nós vamos ver que essa Arca da Aliança, ela simboliza a renovação dessa aliança entre Deus e com Israel. É sempre assim. Deus é fiel, o povo é infiel, rompe a aliança, mas Deus é justo e misericordioso, renova essa aliança. Então, isso nós vamos encontrar no Antigo Testamento todo, é um fio condutor de leitura do Antigo Testamento. O Senhor vai ordenar a Moisés que ele talhasse 2 novas tábuas. Elas foram colocadas na arca de madeira, usadas para guardar os memoriais da aliança. Originalmente, a arca era um símbolo de resistência das tribos israelitas. Tá vendo? Minha cachorrinha tá danada. Começou a chover, ela fica oriçada. É a minha petinha aqui. Sossego. Tô dando aula. Olha o respeito. Então, a arca era símbolo dessa resistência das tribos israelitas aos filisteus. A gente encontra isso lá em 1 Samuel 4, versículo 1 e 1 Samuel 7, versículo 2. Mais tarde, ela fica guardada no templo, né? Ela só pode ser guardada no templo quando há a construção dele. E a construção do templo é na época do rei Salomão. Então, ela vai ficar guardada no templo e era considerada o escabelo do trono de Deus. Portanto, ela é a presença divina no meio do povo. Então, nós temos isso muito bem explicadinho lá em Êxodo 25, capítulo 25, versículo de 1 até 22. O versículo 6 do capítulo 10, isso é uma inserção que a gente chama. O texto ele vai falar sobre as funções levíticas, que é a responsabilidade de liderar o culto e abençoar o povo em nome de Deus. Essa era a função levítica. Por isso que o diácono na nossa igreja, ele dá a bênção final, porque ele está representando os levitas. Aí a gente vê como é lindo a gente conhecer, que a gente vai entendendo também a nossa liturgia. No capítulo 10, de 10 até o capítulo 32, a gente vai ver o grande mandamento. Antes de entrar nos meandros específicos da lei para a vida de Israel na terra, que vai do capítulo 12 até o capítulo 26, os deuteronomistas, essa mão redacional deuteronomista, volta a apresentar o grande mandamento que vai exigir de Israel um amor irrestrito a Deus. Se Israel deseja assegurar o seu futuro na terra, ela tem que obedecer à lei e tem que ser fiel, fidelidade exclusiva a Deus.
Esse é o único caminho possível para Israel. Não há outro caminho. A infidelidade ao Senhor e o menosprezo aos mandamentos vão trazer um desastre. Qual é o desastre? Babilônia. Qual é o desastre? O exílio. Qual é o desastre? A destruição do templo. Então se fala muito dessa fidelidade. Vamos falar das memórias. O povo judeu até hoje vive e relembra, porque memória é muito importante. Ele tem que fazer essa memória. Quem libertou esse povo da escravidão do Egito? Foi Deus. Quem te levou para a terra? Foi Deus. Quem te deu a vida, quem te deu maná quando você necessitava? Foi Deus. Então você tem que ser fiel a quem? A Deus. Mudou alguma coisa hoje? Não. Não mudou em nada. O Código do Deuteronômio. Que o Deuteronômio é um livro da lei. Então, é um código. Então, nós vemos o Código do Deuteronômio, nós vamos encontrar aqui algumas leis que são exclusividade desse livro. Muitas, entretanto, vão ser encontradas em outros códigos. Tomando um cafezinho aqui, que é muito bom de manhã. Vamos lá. Tantos do israelitas, do Código do Israelita, também como nos códigos do Antigo Oriente Próximo, como o Código de Hammurabi, que a gente conhece. A marca especial do Deuteronômio pode ser reconhecida na preocupação permanente pelos pobres. Se o livro do Deuteronômio foi escrito lá no exílio, mas ficou o quê? O povo hoje, ele está o quê? Empobrecido. Ele não tem mais a pompa que teve na época de Salomão, na época dos reis. Ele agora é um povo escravizado e empobrecido. E a gente não pode esquecer que tem o resto de Israel que fica na terra. Então, é uma lei que também tem que olhar para esse povo, para que esse povo possa sobreviver no exílio e sobreviver quando ele voltar, empobrecido, dominado, novamente para a terra. O código não possui uma disposição lógica e a partir do capítulo 22 há uma sucessão de leis isoladas que não são explicadas em detalhes. De fato, parece ter relação com outras leis e isso confunde muitas vezes os leitores. Todavia, é importante lembrarmos que este livro não é uma compilação legal completa. Oferece aos leitores resumos convenientes de uma prática tradicional e convoca ao leitor a essa observância da lei. Vamos falar da centralização. Nós temos que centralizar o culto sacrificial de Israel. É exclusivo. A legislação e as práticas anteriores vão prefigurar este culto aparecendo em vários altares, não é isso? Gilgal, Betel, tem vários altares. Agora, o culto só pode ter em um único lugar. É um culto exclusivo. É em Jerusalém. Então, o Deuteronômio afasta desses costumes anteriores e baseia-se na pureza do culto, na pureza legal e na crença que uma multiplicidade de santuários é incompatível com o verdadeiro culto de Deus em Israel. Os muitos santuários locais vão estar associados a antigas divindades cananitas, Baals. Então, eles são impróprios ao culto do Senhor. Então, eu não posso cultuar o Senhor num lugar que já foi profanado aos deuses cananitas. Esses santuários vão ser substituídos por um local escolhido por Deus
que vai ser Jerusalém. Segundo essa passagem, a gente permite ver que o abate de animais domésticos para uso, embora não deva ser consumido com a carne, o sangue não tem nenhum valor, por isso será derramado como água. Quer dizer, nós estamos falando desse abate animal nesses lugares que não são para o culto ao verdadeiro Deus, são os lugares profanados, culto aos Baals. Então, de nada ali tem valor. Não adianta sacrificar o animal, não adianta derramar o sangue por terra, porque não terá valor, porque ali será um lugar já profanado. Nós encontramos isso nos versículos 15 e no versículo 20 de Deuteronômio. Finalmente, o Deuteronômio investe no sacrifício com um propósito duplo. O primeiro representa as preocupações religiosas particulares, que é o voto, e o segundo, a possibilidade de compartilhar a bênção da terra. Alegra-se no Senhor e oferece ajuda aos necessitados. É isso, nós temos que nos alegrar em Deus e ajudar o irmão que sofre. O mundo não mudou muito. Nós somos chamados a olhar quem está perdido, quem está sofrendo e às vezes está do nosso lado. E hoje nós somos tão indiferentes, nós fingimos que não vimos, preferimos não saber, preferimos não ver a dor do outro. Nós estamos muito insensíveis. Está no momento de olhar o outro, deixar de ter discriminação, olhar o outro como irmão que ele é e dar a mão, tentar ajudar. Isso é que é importante. Então, no capítulo 12, vai falar sobre a destruição desses santuários que foram profanados aos deuses canaanitas. No capítulo 13, vamos ver as ameaças internas, né, que passa a ter, as conquistas das Assírias, dos assírios e do Babilônio, que vão reduzir Israel a uma fração daquilo que for outrora, né, uma grande nação. Toda a Galiléia, o centro da Palestina, foram perdidos. O que levou isso? O porquê eles foram dominados, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul? Infidelidade do povo de Israel. E na próxima aula vamos falar no capítulo 14, que fala da santidade, que é muito importante. Um abraço a todos, espero vocês no canal, não deixe de compartilhar, não deixe de adquirir sua apostila e vamos levando conhecimento a todos. Compartilhe à vontade, interaja com a professora, e estou com muita saudade de vocês. Um beijo muito grande.